Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built the wall, we built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. O planeta Terra é dividido em 4 camadas principais: núcleo interno, núcleo externo, manto e crosta. A crosta é dividida em litosfera, que é a camada mais superficial onde a vida se desenvolve, e a astenosfera, localizada logo abaixo da litosfera na parte superior do manto. O manto é constituído por material rochoso fundido de consistência pastosa, denominado magma, e é onde ocorrem as correntes de convecção que resultam na movimentação das placas tectônicas. O núcleo externo é composto por ferro e níquel em estado líquido, e o núcleo interno é composto por ferro e níquel em estado sólido. Turquia, madrugada de 17 de agosto de 1999. Na cidade de Izmit, numa das regiões mais densamente povoadas do país, a população dorme tranquila. De repente, sem nenhum aviso prévio, a terra treme violentamente, causando terror e destruição. Em menos de 1 minuto, está deflagrada mais uma tragédia. Mais de 1.500 mortos, quase meio milhão de desabrigados, a cidade inteira praticamente arrasada e prejuízos de bilhões de dólares ao país. Em poucos segundos, a Terra faz lembrar ao ser humano que a noção de terra firme é uma ilusão. Entre os séculos 16 e 17, cientistas europeus notaram o encaixe como um quebra-cabeça das linhas costeiras em ambos os lados do Atlântico, como se as Américas, a Europa e a África tivessem estado juntas em uma determinada época e, depois, se afastado por deriva. Em 1915, Alfred Wegener escreveu um livro sobre a fragmentação e deriva dos continentes. Nele, apresentou as similaridades marcantes entre as rochas, as estruturas geológicas e os fósseis dos lados opostos do Atlântico. Nos anos seguintes, Wegener postulou um supercontinente que denominou de Pangeia, do grego todas as terras, que teria se fragmentado nos continentes como os conhecemos hoje. No entanto, ninguém havia proposto ainda uma força motora plausível que pudesse ter fragmentado Pangeia e separado os continentes. Wegener, por exemplo, pensava que os continentes flutuavam como barcos sobre a crosta oceânica sólida, arrastados pelas forças das marés, do Sol e da Lua. A explicação surgiu quando os cientistas deram-se conta de que a convecção do manto da Terra poderia empurrar e puxar os continentes à parte, formando uma nova crosta, por meio do processo de expansão do assoalho oceânico. As evidências surgiram como resultado da intensa exploração do fundo oceânico ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, quando os navios começaram a mapeá-los através da sísmica de reflexão. Atualmente se sabe que o processo de expansão do assoalho oceânico não se dá por deriva continental, mas sim pelas correntes de convecção que ocorrem no manto e movimentam a litosfera, a camada mais externa da Terra, que é fragmentada em cerca de 12 placas tectônicas. Desse modo, os 3 tipos básicos de movimento das placas tectônicas são divergentes, as placas se afastam e uma nova litosfera é criada; convergentes, as placas se juntam e uma delas é reciclada, retornando ao manto; e transformantes, as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Com o lento movimento das placas tectônicas, tensões vão se acumulando em vários pontos, principalmente perto das bordas. Quando essas tensões atingem o limite de resistência das rochas, ocorre uma ruptura. O movimento repentino entre os blocos de cada lado da ruptura geram vibrações sísmicas, na forma de ondas, que se propagam em todas as direções, formando o que se chama de falha geológica. São estas ondas sísmicas que causam danos perto do epicentro e podem ser registradas por sismógrafos em todo o mundo.
Os terremotos podem ocorrer no contato entre duas placas tectônicas, caso mais frequente, ou no interior de uma delas, sem que a ruptura atinja a superfície. O ponto onde se inicia a ruptura e a liberação das tensões acumuladas é chamada de hipocentro ou foco. Sua projeção na superfície é o epicentro, e a distância do foco à superfície é a profundidade focal. As regiões onde mais ocorrem abalos sísmicos ficam próximas às bordas das placas tectônicas. Na América do Sul, os países com maior ocorrência de terremotos são o Chile, Peru e Equador, pois ficam na zona de convergência entre a placa de Nazca e a Sul-Americana. O maior sismo registrado em solo brasileiro ocorreu em janeiro de 1955, na Serra do Tombador, no Mato Grosso. Seu epicentro ocorreu em uma região pouco habitada, por isso não ocasionou mortes nem danos materiais.